Dragon Ball sempre improvisou bastante enquanto avançava a história, e muitas vezes isso produziu ideias excelentes. Só que por outro lado, também criou outros momentos em que dá pra perceber claramente a forçação de barra e a conveniência de roteiro por trás de alguma solução. Então fica aqui comigo até o final do vídeo pra você entender cada detalhe. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Timeverso 7. Sabe aquelas soluções que parecem ter sido feitas sob medida para levar os acontecimentos exatamente ao ponto em que o roteiro queria? Sabe quando alguma coisa até não contradiz algo estabelecido, mas acontece de um jeito tão forçado que fica difícil não perceber a canetada? São de alguns desses casos que vamos falar hoje. Então, vamos começar. Uma conveniência muito estranha de Dragon Ball era a maneira como a cauda dos Saiyajins cresciam. A primeira vez que a cauda do Goku foi cortada foi no final da saga Pilaf, quando ele se transformou em Ozaru. Depois disso, ele passou cerca de 8 meses treinando com o Mestre Kami, e durante todo esse tempo, sua cauda não cresceu novamente. Até que chegou no torneio 21, e Goku enfrentou Jiran na primeira luta das finais. E aqui eu não posso nem chamar só de conveniência, porque foi roubo puro a favor do protagonista de forma descarada. Em determinado momento, Jiran acerta Goku com a sua goma, que se enrola no corpo de Goku e limita demais os seus movimentos. E por Goku estar completamente indefeso, fica fácil para Jiran lançar para fora da arena. Só que aí Goku simplesmente chama a nuvem voadora para o salvar e volta para a arena. Obviamente uma coisa contra as regras, né? Com certeza Goku seria desclassificado, não é? Não. O responsável pelo torneio decidiu considerar o uso da nuvem voadora uma exceção especial, e o Toriyama nem fez questão de tentar explicar o porquê. Ele simplesmente confiou que os fãs iam aceitar como protagonismo e pronto. Mas a conveniência de que eu quero falar não é nem essa. Goku voltou, mas continuava preso na goma, então continuava fácil de eliminá-lo. Então Jiran prepara o soco e Goku se desespera por não ter nada que pudesse fazer. Mas quando o soco ia acertá-lo, Goku acabou se salvando ao se pendurar sem querer no braço de Jiran com a sua cauda, que convenientemente cresceu de novo naquele exato momento. O próprio Goku não entendeu o que tinha acontecido e ficou surpreso com a volta da cauda. De brinde, a cauda deixou Goku mais forte e ele conseguiu se livrar da goma na força bruta. E vendo um protagonismo desses, o Jiran até desistiu da luta. Não existe nenhuma cena ou fala anterior sugerindo que a cauda estava começando a crescer de novo. Foram cerca de 8 meses e nada. Só que ela simplesmente reapareceu em um piscar de olhos, justamente quando o Goku mais precisava. Na saga Saiyajins acontece a mesma coisa. Piccolo arranca a cauda do Gohan mais de 6 meses antes da batalha, e Gohan permanece sem ela até o final da batalha contra Vegeta. Mesmo depois de ter sofrido muitos danos, Vegeta continuava de pé e iria eliminar os Guerreiros Z. E então, após ser jogado para longe por um ataque de energia do Vegeta, a cauda do Gohan convenientemente também reaparece de uma vez. E como a lua artificial que o próprio Vegeta tinha criado ainda estava ativa, Gohan se transformou em Ozaru. Vegeta até conseguiu parar a transformação depois, só que o corpo ainda gigantesco do Gohan cai em cima dele e o esmaga, finalmente o tirando completamente de combate e salvando a vida de todo mundo ali. Eu não estou dizendo que as caudas não podiam se regenerar, ou que não podia ser rápido. Nunca foi dito que não podiam, então não é um furo, até porque o vídeo não é sobre furos. Mas se as caudas crescessem tipo durante um time skip, como aconteceu até o torneio 22, beleza, não teria conveniência. A sensação seria diferente, todo mundo entenderia como um processo de regeneração normal, mas não é assim que acontece. E a própria obra trata isso como um recurso conveniente. Ela nunca estabeleceu um período de regeneração para elas, algo como depois de tantos meses começa a crescer de novo, ou leva algumas semanas para ficar completa. E isso justamente para usá-las da forma mais conveniente possível quando precisava. E falando em coisa que seria bom simplesmente crescer de volta quando a gente precisa, cabelo infelizmente não funciona igual a cauda Saiyajin, né? E é por isso que esse vídeo é patrocinado pela Manual. A Manual é uma plataforma de saúde focada no tratamento da calvície. Se você está percebendo queda de cabelo, entradas aumentando ou os fios ficando mais finos, você pode começar fazendo uma avaliação online gratuita na Manual. Médicos e especialistas vão analisar o seu caso individualmente para recomendar um tratamento de acordo com o seu tipo de calvície. Tudo isso sem precisar sair de casa e com acompanhamento clínico contínuo pelo WhatsApp. Usando o cupom TIMEVERSO você garante 40% de desconto e frete grátis na primeira compra. E até o dia 31 de agosto, quem escolher o pacote de 6 meses também recebe um cartão presente Netshoes de R$100. Então aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela ou acessa o link que deixei na descrição e no comentário fixado. E eu sei que você estava esperando eu falar deles.
um dos recursos mais convenientes que Dragon Ball já usou e abusou, o Zenkai. Não existia muito tempo de treinamento disponível antes e durante a saga Frieza, porque era praticamente uma corrida contra o relógio. Quem chegasse primeiro nas esferas, vencia. Então a história precisou criar vários atalhos de poder rápidos para os guerreiros Z conseguirem disputar contra inimigos muito mais fortes, como a liberação de poder oculto, a fusão Namekusei-Jin e também o Zenkai. Só que a diferença é que os dois primeiros foram recursos usados de forma pontual e apenas uma vez por cada personagem, pelo menos nessa saga, enquanto o Zenkai virou uma conveniência ambulante. A ideia por trás dele era até muito boa e fazia sentido, afinal os Saiyajins eram uma raça guerreira, então fazia todo sentido que seus corpos conseguissem se adaptar depois de sobreviver a uma quase morte. E os primeiros foram até bastante controlados. Vegeta quase morreu na Terra, se recuperou, o organismo dele se adaptou e voltou um pouco mais poderoso. Depois, quando ele é derrotado por Zarbon, já acontece uma certa conveniência, porque nem de longe o dano que ele sofreu nessa luta se compara ao que ele sofreu na Terra, embora a obra tente te vender que sim. Mas ao se recuperar, ele tem um Zenkai praticamente igual, só que pelo menos o salto de poder não foi tão grande. Ele ainda precisou usar mais do que só a força para derrotar o Zarbon. O Zenkai só se torna realmente um problema quando o próprio roteiro percebe o quanto ele pode ser conveniente e não tem vergonha nenhuma de abusar dele. E os próprios personagens se dão conta disso. Goku abusa dos Zenkais e das sementes dos deuses no seu treinamento em gravidade para continuar levando o corpo ao limite e se recuperando. E Vegeta chega ao ponto de mandar Kuririn quase matá-lo de propósito para depois ser curado por Dendê e ficar mais forte. E aí a habilidade que deveria recompensar a raça guerreira por conseguir sobreviver a batalhas duríssimas, perde todo o significado e vira um recurso artificial, quase morte fake, cura instantânea e aumento de poder em seguida. Chega até o ponto de se contradizer, porque o Vegeta afirma que a habilidade não funcionaria se ele mesmo se colocasse à beira da morte, que foi exatamente o que Goku fez no treinamento na nave, inclusive confirmado pelo narrador. E além de ser um recurso usado repetidas vezes, o tamanho do aumento de poder proporcionado por ele foi ficando cada vez maior, saindo de apenas alguns % para a multiplicação do próprio poder em várias vezes. Percebendo como essa habilidade atrapalharia a história a partir dali, os Zenkais desapareceram nas sagas seguintes. Ela só volta a aparecer no caso do Cell, de forma bem conveniente também só para estender mais um pouco o drama. E não, o que esse sujeito aqui teve não foram exatamente Zenkais. O problema dele era algo parecido com a falta de sincronia entre alma e corpo que o Ginyu teve ao roubar o corpo de Goku. E isso foi melhorando à medida que ele se recuperava. Por isso ele ficava mais forte. A não ser que você interprete que o Zenkai foi retconado na saga Black, para variar. Você já teve a sensação de que a saga Frieza e a saga dos androides foram feitas fora de ordem? Acredito que todo fã de Dragon Ball estranhou quando Trunks disse que os inimigos responsáveis por destruírem seu futuro não vinham do espaço, mas sim da própria Terra. A saga Frieza expandiu muito a escala da saga Saiyajins, que já tinha sido um salto enorme com relação ao final do clássico. A história sai da Terra, apresenta outros planetas e raças, e apresenta um exército cheio de guerreiros mutantes absurdamente mais fortes do que os Saiyajins. E acima de tudo isso, existia o Grande Frieza, um monstro que era o ápice de poder do universo. Parecia muito a construção de um vilão final, nada poderia estar acima dele. Porém, o próprio Frieza tinha medo da lenda de um guerreiro capaz de um dia superá-lo, o Super Saiyajin, e esse guerreiro surgiu e o derrotou. Goku chegou no topo. A gente testemunhou a batalha entre a maior aberração do universo contra um guerreiro lendário. Então seria muito difícil surgir algo acima disso, sabe? A saga inteira foi construída em cima dessa narrativa e dessa mística. Só que aí começa a saga seguinte e descobrimos que um velho gagá escondido em um porão da Terra criou seres que faziam tudo isso parecer piada. Sim, o Toriyama realmente meteu essa. É claro que Dragon Ball precisou continuar, então alguma ameaça teria que surgir. Algo teria que ir além de Frieza. Então essa não é a conveniência. A conveniência é o como tudo isso foi feito. Enquanto Goku lutava contra um demônio, impedia a destruição da Terra por alienígenas e quebrava o pau no espaço contra aberrações da natureza, inimigos capazes de fazer Frieza de boneco estavam sendo construídos por um cientista de uma organização que o Goku derrotou quando era criança, e sem muito trabalho. E o pior é quando o mangá explica exatamente as informações que esse cientista possuía. Quando o Goku pergunta se ele também havia espionado a batalha em Namekusei, Gero diz que não, porque já havia compreendido completamente a força de Goku até a batalha contra Vegeta. E que mesmo que Goku continuasse ficando mais forte, seus cálculos indicavam que por causa da idade, ele não conseguiria aumentos de poder nem mesmo tão grande quanto os anteriores.
Só que ele errou completamente essa estimativa. Mesmo antes de chegar em Namekusei, Goku já tinha aumentado seu poder em mais de 10 vezes e continuava evoluindo, usando multiplicadores cada vez maiores do Kaioken e finalmente despertando o Super Saiyajin, uma transformação que o Gero nem sabia que existia. Ou seja, o Dr. Gero errou tudo. Só que por uma conveniência perfeita, a genialidade de Gero foi até onde o roteiro precisava. E por isso ele conseguiu criar máquinas e humanos modificados absurdamente acima daquilo que ele próprio achava necessário, mesmo sem nenhuma dessas informações. Os androides não surgiram depois do Gero descobrir a escala de poder maluca de Namekusei. Nem eram poderosos porque o Gero estudou Freeza e o Super Saiyajin. Isso seria o mínimo para ter algum sentido. Mas não. O 16, 17 e 18 eram mais fortes do que tudo, sim, porque sim. Ok, a explicação que a obra dá para isso é a energia infinita. Mas se você parar para pensar, energia infinita é uma explicação para a estamina, e não para poder bruto. Ou seja, até a explicação também é forçada. Isso porque até aquele momento, a tecnologia em Dragon Ball nunca havia sido colocada como fonte do topo de poder da obra. Ela sempre teve destaque, e podia criar armas, veículos, rastreadores, naves e até melhorar um guerreiro. Mas o que definia a escala de poder era um treinamento, artes marciais, controle de Ki e características biológicas de raças fora do comum. Só que a saga dos androides virou isso completamente de cabeça para baixo. E o curioso é que na mesma saga o Toriyama mostrou que dava para fazer de forma muito melhor, quando criou o Cell, que possuía uma conexão direta com as ameaças anteriores. Se as ameaças anteriores eram o topo do universo, um ser criado com uma combinação dos maiores guerreiros se tornar a nova ameaça, mais forte do que tudo que já existiu, faz todo sentido. Nesse caso, Goku e Freeza faziam parte da explicação para a existência de algo superior aos próprios Goku e Freeza. É perfeito, literalmente. Na reta final da saga Buu, Goku volta à Terra com uma solução, também conveniente, para o problema de Gotenks e Piccolo terem sido absorvidos por Buu: se fundir com Gohan usando os Potaras. A fusão esperada era tão forte que o velho Kaioshin disse que talvez ela nem precisasse se transformar em Super Saiyajin para vencer, coisa que até acontece com o Vegito no anime, mas não no mangá, onde ele nunca lutou em forma base contra o Buu. Enfim, era para ser o fim do Majin Buu. Só que a história já tinha decidido que queria continuar mais um pouco, então Goku e Gohan não podiam se fundir. Então quando Goku joga o Potara para Gohan, inacreditavelmente ele não consegue pegar o brinco, que cai no meio dos escombros. É pra ser cômico, e porque estamos falando de um personagem com velocidade e reflexos absurdos, mas mesmo assim ele não consegue pegar um brinco. E mesmo que Gohan apareça não enxergando muito bem na saga Super Hero, a própria obra estabelece que quando ele se transforma, a sua visão melhora. Então nem dá pra aplicar retroativamente uma desculpa de que o Gohan deixou o brinco passar porque enxergava mal, já que ele estava na forma mística naquele momento. Também nem existe desculpa de que ele estaria exausto, porque o Dendê já tinha o curado um pouco antes, e quando a fusão de Gotenks acaba dentro de Majin Buu, Goku diz que Gohan poderia derrotá-lo. Goku também nunca teve problema arremessando coisas de longe, ele sempre foi bem mirolha, e além disso, ele tinha o teletransporte, então poderia simplesmente aparecer do lado de Gohan com um brinco. Só que o roteiro precisava evitar a fusão a qualquer custo, então precisou criar essa conveniência de Gohan não conseguir pegar o Potara, apesar de não existir motivo para isso acontecer, o que acabou agravando mais ainda o problema, porque ao procurar pelo brinco, Gohan acabou se distraindo, e quando finalmente o encontrou, acabou sendo absorvido pelo Buu, criando um inimigo ainda mais poderoso. Mas agora eu quero saber de você, o que você pensa sobre tudo isso? Comente aqui embaixo a sua opinião. E não esquece, faça a sua avaliação gratuita na Manual pelo link na descrição ou pelo QR Code. Use o cupom TIMEVERSO e garanta 40% de desconto e frete grátis na primeira compra. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado, então quero te pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para continuar acompanhando discussões como essa. E aqui na tela vão aparecer mais 2 vídeos dessa série de conveniências em Dragon Ball. O meu agradecimento a todos os membros do canal pelo apoio. Se você gosta do meu conteúdo, eu queria te convidar a se tornar membro também. Assim você me ajuda a continuar tentando trazer bons vídeos para a comunidade, ganha acesso antecipado a eles e acesso exclusivo a outros. Eu sou o Diego e te vejo no próximo vídeo aqui no Timeverso 7.